Estamos ouvindo o Requiem de Mozart, pela Orquestra Sinfônica de Viena. Há 3 anos, em uma atividade mediúnica de psicografia, enquanto o espírito Victor Hugo escrevia uma história pungente que será publicada oportunamente, acompanhava a música que houvéramos colocado de fundo por sugestão do espírito, quando vi adentrar-se em nossa sala de atividades mediúnicas 2 seres espirituais. Normalmente, nesse trabalho de psicografia de romances, sempre fazemo-lo após 1h da manhã, quando paira um grande silêncio na área da Mansão do Caminho. Cada espírito que se tem comunicado por meu intermédio nos últimos tempos e que vem escrever, sugere-me algum tipo de música com a qual se sente melhor afinizado. Victor Hugo prefere as músicas de Mozart e dos grandes clássicos da música internacional, como Haydn, Schumann, Wagner, e colocando alguns discos para um período de 5 a 6 horas, que é o tempo que ele escreve, desdobramo-nos do corpo e, vez que outra, permanecemos perfeitamente conscientes. Acompanhamos a atividade do benfeitor e amigo ou participamos de outros labores espirituais que por acaso estejam programados pelos nossos mentores responsáveis pela tarefa. Nessa madrugada em especial, eu me sentia deslocado e escutava música, enquanto o amigo espiritual, utilizando-se do mecanismo psicográfico, por automatismo, escrevia o romance que está concluído. Ao se adentrarem aqueles 2 espíritos, uma peregrina claridade inundou a sala em que eu trabalho. Normalmente faço esse labor psicográfico quase que em penumbra total. Preparo todo o material, enumero as páginas, ainda psicografo a lápis. E ao receber as 2 entidades, uma delas, que deve ter desencarnado com 60, 65 anos, e a outra entre 40 e 45 anos, aquela de aparência mais veneranda, falou-me que ali estava porque havia sido atraída pela música e passou a conversar comigo, narrando-me a sua experiência. Havia vivido no estado de São Paulo, no vale do Rio Paraíba, na cidade Y, próxima à Serra da Mantiqueira. Era viúva, morava numa propriedade muito grande e pela madrugada, normalmente, ela colocava a música de Mozart, o Requiem. E apesar de ser uma mensagem da vida imortal, a mensagem de lamentação pela morte, ela abria a janela e começava a orar. Da sua janela
via uma cascata que arrebentava cristais líquidos nas pedras. E ante a música das onomatopeias da natureza e o canto-chão do lamento do Requiem, ela se comovia e agradecia a Deus a bênção da reencarnação. Ouvindo agora a música naquela circunstância, ela e sua amiga vieram fazer-me 2 pedidos. O seu era um pedido a respeito do amor. Em razão das atividades que me levam a viajar de uma a outra cidade, ela desejava que, onde quer que eu estivesse, aonde quer que eu fosse, que dissesse às criaturas da Terra que a Terra é um planeta maravilhoso. É uma honra imerecida reencarnar-se na Terra. Que eu solicitasse às pessoas para que abandonassem a amargura, a tristeza, o tédio e amassem o planeta terrestre. Que retirassem da lembrança as informações deprimentes a respeito do vale de lágrimas, do mundo dos resgates dolorosos e das punições, e advogasse a tese do admirável mundo de esperança, de alegria, da escola abençoada. E agora, numa atitude de grande encantamento, ela me dizia: eu amo a terra, as suas alvoradas inebriadas de luz, os seus entardeceres de esfogueado sol, a brisa perfumada que percorre os rios da natureza, a música da passarada, o desabrochar perfumado das flores, o canto sinfônico dos córregos, os soluços do mar, arrebentando-se em espumas brancas que as praias ávidas recebem como beijos que se liquefazem. A terra é uma bendita escola. Diga às pessoas que amem a terra, se por acaso há tristeza e dor, pântano e abismo, é porque os espíritos que a habitamos ainda somos muito atrasados, necessitados de lágrimas para subir o calvário da libertação. Eu a olhei e um pranto transparente de alegria vertia-lhe dos olhos. Diga às pessoas que uma outra vez caminhem pelas praias solitárias para absorverem o plâncton do mar, para escutarem o murmúrio das ondas, para ensimesmar-se e ouvir Deus. Que se adentrem por um bosque no amanhecer, pés descalços, para sentir a umidade da terra e aspirar o perfume da natureza em festa. Peça às pessoas para que por um momento se esqueçam do próprio pesar e amem. Desabrochem-se em um poema de amor. A terra é muito bela. E nós, aqueles que estamos desencarnados, sentimos saudades da terra. A morte não nos distanciou do planeta mãe. Nós evocamos as suas paisagens, visitamos-las, deslumbramos com certos momentos da natureza e saímos pressurosos na busca dos amores que ficaram na retaguarda, ou tentamos ascender na tentativa de encontrar os que nos precederam nos voos da imortalidade. Diga às pessoas que amem a terra. Você me promete?
Prometa-se, Senhora. Eu prometo. E a outra me diz: também eu tenho um pedido. Vivi na cidade de São Paulo, em uma pequena rua próxima ao vale do Anhangabaú. A viuvez surpreendeu-me quando muito jovem. E surpreendeu-me quando minha filha contava 3 anos apenas. Foram dias de sofrimento e de saudade. E de muita dor que se alongou por vários anos. Quando minha filha perguntava: mamãe, por que todo mundo tem pai, menos eu? Na escolinha, quando cai a tarde, todos os pais vão buscar seus filhos. Mas eu não tenho pai. Por quê? E eu lhe dizia: minha filha, porque seu pai viajou para além do arco-íris, aquele símbolo de luz, que é uma aliança de Deus com as criaturas. Seu pai, além do arco-íris, espera por nós. E ela dizia: então, eu não amo a Deus, porque Ele tomou papai para Ele e nos deixou sozinhas. E de voz embargada ele dizia: não, minha filha, não é exatamente isso. O pedido que eu tenho para fazer ao Senhor é que os anos se dobraram uns sobre os outros. Minha filha cresceu, e quando ela se preparava na Universidade Mackenzie, eu tive que voltar para cá. E ela foi tomada de uma angústia profunda, de uma revolta sem nome. E desde que concluiu o seu curso de psicanalista, ela se vem matando. Já tentei de todas as formas falar à minha filha para que viva, porque a morte não existe. E fundamentada nas teorias de Freud, ela procura explicações, algumas absurdas, para negar a minha existência. E entrega-se aos disparates sexuais, ao alcoolismo. E agora, minha filha optou por um suicídio sem retorno. O uso de drogas de natureza química. Desejo pedir ao Senhor para que advirta minha filha, para que Ele diga que ninguém morre, que a morte é uma fantasia da imaginação corporal, é um passaporte na direção da vida. Diga à minha filha que eu vivo e a espero no momento próprio, que eu tenho tentado falar-lhe e que esta é a última oportunidade de que disponho. O Senhor promete? E eu interroguei: como, minha irmã? A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, com a grande São Paulo. Como eu poderei falar com ela? Eu lhe darei o nome de minha filha, eu lhe darei o telefone de minha filha. Se o Senhor me prometer falar com ela, ela irá reagir, irá talvez ser agressiva, mas é a mãe que lhe pede em nome do amor. O Senhor me promete? Prometa-se, Senhora. E se ela o tratar mal, eu já estou acostumado. Não me afetará, tenha certeza. A senhora me dá o nome e o número do telefone. E se por acaso a memória, depois que eu retorne, não me trouxer de volta, eu sugiro que a senhora peça a Victor Hugo para que ele anote num papel ali ao lado. Ela disse: irei pedir. Olhe o relógio. Eu tenho um relógio de frente à mesa onde trabalho. Eram 2h45 da manhã. Neste momento, ao sair daqui, eu vou estar com minha filha. Ela sonhará comigo. E eu lhe irei falar mais ou menos isto. Quando ela recobrar a consciência objetiva amanhã, ela dirá que foi o seu inconsciente liberando imagens arquetípicas. Mas se o senhor telefonar para ela e disser que eu lhe apareci, ela poderá fazer um confronto.
A música continuava. Ela parou e disse-me: vou pedir a Victor Hugo. Eu via aproximar-se, sem que ele interrompesse a escrita. Ele anotou qualquer coisa. Ela voltou e me disse: ouça a música. Diga para minha filha que no dia do vestibular, quando ela soube o resultado, o êxito, ela passou na casa Odeon e trouxe-me a coleção do Requiem de Mozart, em 78 rotações. E muitas vezes na nossa sala em penumbra, deitada no sumier, ela colocava a cabeça nas minhas pernas e me perguntava por que papai morreu. A orfandade é tão dolorosa que eu não posso perdoar Deus. Eu lhe acarinhava a cabeça e dizia: não sei, minha filha, não sei por quê. A morte é tão cruel. Eu não tive a honra de acreditar na doutrina que o Senhor esposa e ela, para ter o conforto da sobrevivência da alma. Mas eu tinha a minha fé religiosa que me sustentava. E agora eu desejo dizer à minha filha que vale a pena viver e amar a terra. O Senhor promete que a chamará por telefone? Prometo-se, senhora. Não esqueça, meu nome é fulana. Eu as vi saírem, a música entrou num pianíssimo e eu fiquei ouvindo-a. Quando o espírito terminou a psicografia, eu olhei o relógio voltando à consciência objetiva. Eram 3h15 da manhã. Deitei-me, encontrei o papel ao lado com o nome e o telefone de que eu recordava. E no dia seguinte, às 7h30 da manhã, lembrei-me de tentar um telefonema, mas era muito cedo. Posterguei-o para as 9h. E quando liguei, a voz de uma pessoa sonolenta atendeu. E eu disse em breves palavras: doutora fulana, eu me chamo Divaldo Franco, estou telefonando da cidade de Salvador. Por favor, não desligue. Eu tenho uma mensagem para dar à senhora. E ela parou um pouco e disse: mais uma. Ao que eu redargui: a última. Narrei sucintamente o que havia acontecido. E ela disse: o senhor pensa que eu vou acreditar numa farsa dessa? Eu disse: penso, sim, senhora. Porque a sua mãe me falou que a senhora houvera obsequiado-a, quando recebeu o resultado do seu vestibular, com a música de Mozart, que estávamos ouvindo nesse estado de desdobramento da personalidade, para usar a sua linguagem. E que a senhora muitas vezes ouvia com ela chorando na sala em penumbra do seu apartamento, na pequena rua próxima ao Vale do Anhangabaú. Não é verdade? Ela disse: sem dúvida. O senhor está pescando no meu inconsciente. Pois eu fico muito contente, doutora, porque a senhora está dizendo que eu sou um paranormal, não está classificando de um psicopata. Esse fato é uma evidência da paranormalidade humana. Mas a sua mãe também me disse uma coisa muito especial. Ela me disse que a senhora está matando-se e que os últimos hábitos vão levá-la primeiro à desagregação cerebral e depois ao suicídio direto ou ao indireto pela morte infame. E que a senhora não a encontrará, porque é um ato consciente de rebeldia. Para que a senhora não pense que se trata de uma farsa, eu lhe peço o favor de anotar 2 ou 3 telefones, de uma colega da senhora, também psicanalista, de um advogado, amigo nosso, de uma psiquiatra, também amiga nossa, que ele pode informar sobre mim, para que a senhora tenha uma ideia de que se trata, por favor. Serei breve. Ela ainda me disse uma coisa muito peculiar,
que somando a angústia da ausência do seu pai e mais tarde a ausência dela, a senhora foi vítima de um amor traidor. O homem a quem amava, quando estava perto das núpcias, ele a abandonou por outra. E a senhora vinga-se dele, qual uma abelha rainha matando os zangões que ela procura. É um fenômeno de transferência, como a senhora sabe. Ela vem lhe pedir que pare um pouco e medite. Vale a pena viver. A vida é muito bela, doutora. Ela me diz: o senhor está perdendo o seu tempo. Eu digo: de forma nenhuma. Nunca se perde o tempo senão quando se é ocioso. Eu estou sendo muito feliz e gostaria de dizer-lhe que no mês de agosto, era maio, eu estarei no estado de São Paulo, na cidade de Matão, que celebra 100 anos, e eu irei proferir uma conferência, porque o primeiro prefeito de Matão foi um espírita nobre, Caiba Schutel, e eu irei proferir uma conferência e gostaria de conversar com a senhora. Ela deu uma gargalhada nervosa e me disse: o senhor acha que eu vou sair de São Paulo para ir a Matão para encontrar um tipo como o senhor a 200 e tal quilômetros? Eu disse: acho sim, senhora, porque eu vou viajar 2.400 quilômetros para ir lá. Por que a senhora não viajará 200 e tal quilômetros para ir me ver? Mas o senhor é presunçoso. Eu digo: não, senhora, sou consciente e sei que as mulheres não aguentam a curiosidade, e a senhora vai pagar qualquer preço para olhar para a minha cara, ou para me desmascarar, ou para me ver quem sou. Mas o senhor é muito presunçoso, pois eu não irei. Irá, doutora, eu tenho certeza. Anote o telefone do meu contato. A senhora ligue para o doutor Miguel de Jesus Sardano e ele lhe dará os detalhes. E lembre-se, é o último aviso. Ela já se comunicou por vários médiuns que lhe deram a mensagem, e a senhora encontrou explicações psicanalíticas muito nobres, mas nem todas legítimas, para fugir ao desafio de uma vida saudável. Agora, doutora, até logo. E tenha um bom dia, se puder. E desliguei o telefone. Esqueci-me. Passaram-se os meses. E no dia 1º de agosto, quando se celebrava o centenário de Matão, eu estava no ginásio. As luzes estavam diminuídas e sobre o palco improvisado, os spotlights, e olhando vagamente eu vi 2 estrelas brilhando na multidão. A partir de então, eu chamaria os olhos de estrela. Aquele brilho me chamou a atenção. De vez em quando eu voltava e me perguntava: quem será? Terminada a palestra, eu desci para os abraços, os autógrafos, se houvesse. Quando, olhando a fila, lá estavam 2 olhos fulgurantes. E eu disse: quem será? Foi se acercando. Quando aquela entidade apareceu outra vez e disse: minha filha. Ela se acercou, me olhou e eu lhe perguntei: doutora fulana, não é verdade? Mas o senhor é terrível. Que telepatia! Eu disse: muito bom, mas não é uma telepatia. Sua mãezinha está aqui e me disse que é a senhora. Como é mesmo o seu nome? Ela me perguntou. Eu digo: a doutora sabe. Mas para lhe refrescar a memória, Divaldo Franco. Mas, senhor Franco, o senhor acha que eu vou acreditar nessa farsa? Sua mãe está aqui. O senhor acha? Eu digo: acho, sim, senhor. Porque senão eu não lhe diria. Mas como a senhora tem o direito de duvidar, pergunte à sua mãe o que lhe aprouver. Ela tem o dever de lhe responder. Eu não tenho nenhuma obrigação, porque não a conheço, nem conheci sua mãe. Se é um fato, ela lhe responderá a qualquer pergunta. Senhor Franco, tudo que eu lhe perguntar, a resposta está no meu inconsciente e o senhor irá pescar. Eu disse: então pergunte uma coisa que a senhora não saiba e vai verificar depois. Ela disse: mas é uma pré-cognição, é o conhecimento do futuro.
Eu disse, mas eu tenho um dado que a senhora não sabe e que não é o futuro. Porque a senhora se aproximou e me disse, diga para ela que o antigo namorado está viúvo e está pensando nela. E não há uma mulher de 40 anos que resista a uma lembrança dessa. Eu disse, doutora, a senhora se lembrará do grande amor da sua vida. Mas a senhora não sabe que ele está viúvo. Nem quero saber. Bem, mas só para lhe servir de conforto. A outra que o usou, gastou e morreu. Ele está esperando agora alguém que continue gastando. Está pensando na senhora. Agora que aquele infame está pensando em mim, eu digo, sempre pensou. Mas agora é que ele amadureceu suficientemente. Qual é a vantagem de eu saber que ele está viúvo? Eu sei o número do telefone dele. Mas como eu sei que a senhora não gostaria de telefonar para ele, eu não lhe darei. Não, mas o senhor pode me dar? O que é que significa de uma hora para outra, quem sabe? Eu digo, não. A senhora não vai acreditar nessas coisas. Deve ser uma hiperestesia indireta do inconsciente coletivo que dorme no caos. Mas eu vou anotar. Peguei um papel, anotei. Este é o nome dele. Eu notei o choque. Ela não se comoveu com nada. E aqui está o número do telefone. Ela ficou levemente pálida. Pegou com a mão trêmula. Eu disse, agora, doutora, vai lutar para viver, porque tem uma motivação. A sua vida passa a ter um significado. Esse mito do significado junguiano vale para a senhora. O amor, doutora, viva. No dia 30 de janeiro, eu estarei em São Paulo. Vou proferir uma conferência no IMB, porque as casas André Luiz celebram 50 anos. E eu irei proferir a conferência. A doutora deu um saltinho lá para me dar o resultado do telefonema que vai dar para ele. E se eu não o chamar ao telefone, a doutora vai e me diz, não chamei. Mas eu tenho certeza que vai chamar. Não é por nada, só para mostrar que a senhora também não morreu. Não é interessante? Ela me olhou e disse, quer dizer que mamãe está aqui? Eu digo, está, sim, senhora. E está comovida de alegria, porque a senhora veio. Agora eu vou pedir licença, porque devo atender outras pessoas. Ela disse, mas, senhor Franco, 31 de janeiro, doutora, no IMB. Quando ela foi saindo, eu disse, um momentinho. Eu me esqueci de cobrar a consulta. E o senhor cobra? Mas é natural, eu preciso de viver. Ai, o senhor cobra? E foi abrindo a bolsa. E eu disse, o meu preço é um pouquinho alto, porque a senhora deve ser uma excelente psicanalista. Diz, cobro caro. Eu disse, pois é, para falar do passado. E eu estou lhe dando de presente o futuro. Portanto, eu cobro um pouquinho mais. Eu vou calcular mais ou menos quanto a senhora cobra por uma hora. E vou dar o meu preço, 1/4 do seu preço, que foi o tempo que nós usamos. Depois não, tirou o talão de cheque. Quanto é? Eu digo, bastante caro. Posso pagar. A senhora é boa pagadora? Senhor Franco? Não, eu só quero saber. Eu pago os meus compromissos. Pois bem. Peguei o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu sempre atendo a fila com várias obras de Kardec, de Emmanuel, de Joana de Ângeles. E disse, aqui está meu preço, doutora. Não estou entendendo, vai entender. Ler esse livro. A senhora vai assumir comigo o compromisso de ler esse livro. E se eu não ler? É má pagadora. Porque cada um tem o seu preço, o meu é esse. A senhora me tomou 15 minutos. Me fez pagar os impulsos de um telefonema. E agora não vai me pagar? Não é nobre, não é saudável. Mas eu tenho que ler esse livro, eu digo, com atenção. E com um detalhe. Quando nós nos encontrarmos no dia 31, e se eu não for, eu digo, vai. Não há mulher que aguente não ir. A senhora vai me perguntar outras coisas?
Ela disse, mas o senhor é presunçoso. Eu digo, não, senhora, eu sou consciente. Ninguém chega à minha idade sem haver sobrevivido a todos os naufrágios. Eu sobrevivi. Então eu aprendi a nadar. A senhora vai. Agora, por favor, leia o livro. A senhora não me vai fazer como uma outra senhora fez com o médium Chico Xavier. Ele me contou que faz muitos anos, quando ele morava em Pedro Leopoldo, uma dama tomou-lhe uma tarde inteira. Ela foi conversar com ele 10 minutinhos e ficou 4 horas. E quando ela saiu, Chico disse, minha irmã, eu quero lhe dar um livro aonde está a solução do seu problema. Esse livro é maravilhoso e na parte final a senhora vai ver que maravilha, como a felicidade é possível. E deu-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela agradeceu e se foi. Meses após, estando em Belo Horizonte, Chico Xavier reencontrou-a. E ela perguntou-lhe, lembra-se de mim? Como não? Olha, Chico, disse a senhora, eu li o livro e adorei, Chico, principalmente a parte final, quando ele se casa e tem muitos filhos. E o Chico me perguntou, Divaldo, eu acho que ela não leu, não. Eu digo, não, com certeza ela não leu, porque na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo tem as preces, não tem nada de casamento. E no livro inteiro só tem um capítulo breve sobre casamento e divórcio. Então ela não leu, Chico. Daí a senhora não vai ler o meu livro e dizer depois que ele se casou. Ele já era casado e não teve filho. Ela sorriu e se foi. Atendi as pessoas, voltei. 31 de janeiro, no Anhembi. Estava proferindo a palestra, o imenso auditório em penumbra, quando eu detectei os olhos de estrelas. Lá estavam. Eu disse, mas não é possível. É o magnetismo que me atrai para aqueles olhos. Brilhavam na multidão. Quando eu terminei, e o pano de boca do imenso palco cerrou, fui saindo pelos bastidores, quando alguém veio correndo e gritou, senhor Franco, eu parei, era o anjo dos olhos de estrelas. Ela se aproximou, cansada. Eu disse, descanse um pouco, doutora. Como o senhor nota, eu vim. Eu digo, para mim não é surpresa. Eu sabia que a senhora viria. Senhor Franco, eu li o livro. Eu disse, que bom. E de que parte a senhora gostou mais? Porque, como eu lhe disse, esse livro aí eu conheço. E se a senhora leu, o que me disser eu verei se foi daí ou se foi da imaginação. Ela me pegou as mãos, estavam álgidas. Eu li o livro. E gostaria de dizer ao senhor que eu fiz uma terapia de desencharcamento do uso das substâncias que eu tomava. Mamãe lhe disse o que era? Não, senhora. Ela não disse, eu não precisava de saber. Que a senhora estava usando substância alcoólica e química, que hoje são muito normais, mas não me deu detalhes, nem eram necessários. Eu desencharquei. E durante esse período de ansiedade, eu li o livro. E percebi que é muito mais grave, muito mais sério o desafio do que se pode imaginar. Não direi ao senhor que eu creio ou que eu deixo de crer. Eu lhe aduzia, claro, uma formação acadêmica de largos anos não desaparece numa primeira tentativa. Insista, volte a lê-lo. Senhor Franco, o senhor falou das casas André Luiz e eu fui visitá-las. As casas André Luiz em São Paulo, no bairro Picâncio, da cidade de Guarulhos, é o mais notável complexo do gênero que existe na Terra. É dedicada a crianças com graves afecções, transtornos e frustrações de toda a natureza. As maiores aberrações genéticas que eu jamais vi, ali estiveram e ali estão. Naquela época, 31 de janeiro, de há 2 anos,
estava com 900 internos e 1.600 enfermeiros e auxiliares para darem assistência 24 horas. Agora mudou a estrutura, continua atendendo em regime de semi-internato. Se buscam as crianças pela manhã e levam-nas de volta ao lar ao cair da tarde. Eu fui visitar, Sr. Franco, e uma criança claustrofóbica que se entrega à autodestruição, autofagia, se come e tem que viver amarrada e tem que ficar num quarto com persianas abertas. Me sensibilizou como se fosse alma da minha alma. E eu me ofereci para fazer psicanálise, para fazer terapia com ela. Comoveu-me a criança. Eu gostaria de ser-lhe mãe. Nesse momento chegou a mãezinha desencarnada. Senhor Franco, eu telefonei. Nós tivemos o jantar. Estamos nos encontrando. Ele me propôs casamento. Estamos noivos. Ela estava muito tensa e eu muito comovido. Para quebrar aquele momento, eu perguntei: está noiva? Sim, senhor. A antiga ou a moderna? A antiga. Ele me propôs ficar. E eu disse: nós já sabemos o que é isso. Vamos ter agora uma experiência diferente. Ao invés de começar pelo fim, vamos começar pelas primeiras manifestações do sentimento. Pretendemos casar-nos. Eu gostaria somente de lhe fazer uma pergunta. Mamãe já chegou? Já, doutora. Ela está aqui conosco. Está muito feliz. Ela me segurou novamente as mãos. E nesse momento, a mãezinha me dizia: volte a dizer à minha filha que o mundo é belo. A óptica de cada um é que lhe dá colorido, que lhe facilita a claridade, ou que lhe obscurece a beleza da paisagem. Com o amor, ela terá uma visão iluminada do mundo. Retirará as lentes escuras e perceberá Deus cantando na paisagem da natureza. Eu lhe segurei as mãos. Felizmente a senhora está mudando de óculos. Agora a senhora está colocando os óculos verdes da esperança. As lentes também róseas da emotividade. Até o momento que tire todas as lentes e olhe-os aos acontecimentos com a percepção do amor, e verá, doutora, que vale a pena viver e que o mundo é muito bonito. Ela começou a chorar. Eu também. E nesse momento, eu voltei a ouvir o Requiem de Mozart, que estava sendo exteriorizado pela sua genitora. Então a psicanalista me segurou as mãos com mais força e me perguntou: está ouvindo? O senhor está ouvindo? Estou, doutora. O Requiem foi encomendado a Mozart por uma personagem singular que pagou por antecipado para ser tocado no seu funeral e nunca foi buscado. Ficou para a humanidade como grande lamento da saudade, como a grande esperança da imortalidade, como o ocaso do corpo que sucumbe na vala e a madrugada que raia na direção da imortalidade. Lembre-se, doutora,
que o mundo é muito bonito e que devemos beber o licor da felicidade na taça do amor, com ternura até a última gota. Ela se foi e eu voltei para as atividades habituais. Ela se casou e está adotando aquela criança claustrofóbica que se devora em um tormento inimaginável, porque a Terra é um planeta muito bonito. Se retirarmos as lentes da tristeza dos nossos olhos, poderemos ver este poema de sol, de bênçãos, que é a oportunidade de viver. E isso somente será factível se amarmos primeiro a nós, para depois o nosso próximo, e por efeito amarmos a Deus acima de todas as conjunturas. Quem não se ama, a ninguém consegue amar. Não vale a pena coletar lixo, mágoas, ciúmes, iras, nem armazenar provocações nos cofres que devem estar repletos de alegria e de gratidão a Deus. Neste momento que precede a hora do encerramento do segundo encontro estadual de Espiritismo, gostaríamos de dizer aos queridos irmãos que pacientemente nos honram ouvindo a nossa proposta. Gostaríamos de encerrar o nosso encontro com uma página do filósofo Leonardo Boff, quando era sacerdote católico, prefaciando um livro que ele escreveu sobre São Francisco de Assis. Em outras palavras, ele contou que por ocasião do 8º centenário da desencarnação do santo, ele e um outro franciscano foram a Assis. Desejavam participar das celebrações magníficas que evocavam o maior êmulo de Jesus. E quando chegaram a Assis, não havia lugar para eles. Hospedarias, tratorias, hotéis, monastérios todos repletos. Porque se tratavam de duas personalidades gradas e mundialmente famosas. O prior da ordem conseguiu-lhes um lugar junto a um frade leigo que se encarregava de cuidar do jardim e que ficava nos fundos do monastério, chamado Frei Boaventura. Frei Boaventura seria o motivo dos comentários do então frade Leonardo Boff, que narrarei de acordo com a minha emotividade e palavras, preservando-lhe o espírito original. Foi junto a esse homem que eu encontrei São Francisco. Escreveu Leonardo Boff, porque eu desejei ir ao monte, ao Averno, onde ele recebeu as chagas, onde ele recebeu as marcas da paixão. E no automóvel Fiat, muito gasto, Frei Boaventura ia tranquilamente, dizia: não tenha pressa, não podemos correr, porque o carro está muito velho e eu tenho que respeitar e a máquina gasta. As máquinas, em geral, têm um período de uso, de desgaste e de repouso. E eu, homem da civilização ciclópica e veloz, acostumado a atravessar o oceano e conquistar continentes com a velocidade do som, tinha que suportar aqueles 40, 50 quilômetros
que certamente me fariam gastar várias horas até chegar ao acume do Averno. Mas Frei Bonaventura era tão tranquilo, que de alguma forma me impregnava. E quando começamos a subir a montanha, ele dizia: olhe para baixo, o vale da Úmbria, que tantas vezes recebeu o olhar do santo. Veja as montanhas longínquas e veja as encostas íngremes. E por mais que eu desejasse ter aquela paz, aquela ternura, eu não nas lograva. De certo modo, uma irritação, uma ansiedade, uma impaciência tomavam conta de mim, até que depois de horas e de um sacrifício mal suportado, chegamos ao acume. Era primavera, o sol sorria no vale, as montanhas apontavam seus dedos de pedra na direção dos céus que eram varados, e a relva verde e os morangos silvestres começando a amadurecer. Eu retirei exatamente os maduros e comecei a comê-los. E Frei Bonaventura me disse: prefira aqueles que estão maduros demais, porque vão apodrecer. Não retire os que estão para amanhã, retire os de ontem, para que aqueles que veio amanhã tenham a oportunidade de comê-los. Eu olhei para Frei Bonaventura. Ele elegia aqueles que ontem estiveram ótimos e que hoje já não estavam tão ideais. E depois que nos nutrimos, ele disse: muito obrigado, irmãos morangos, por Deus havê-los colocado aqui para atender os animaizinhos que vêm com fome e se deslumbram com a grande catedral do santo que é a natureza. Eu me comovi. Quando descemos, ele disse: veja as marcas geológicas nas pedras. Eu nunca me houvera dado conta. Ali estavam os sinais das várias eras, musgos e líquens. Ali estava o brilho de um mineral especial. Mais adiante, o que for um véio aurífero, ou talvez a cristalização de uma água, um carbono de ferro. Fomos descendo. E à noite, quando celebrou o banquete do convento mor, Frei Bonaventura era o encarregado de servir o vinho. Ele trouxe as bilhas de vinho. E antes de nos servir, pediu permissão ao prior e disse: irmão vinho, perdoe-nos, porque teremos que o sorver. Mas quando eu fabriquei faz 8 anos, foi pensando no dia de hoje. Você está maduro para hoje. A partir de amanhã, você começará o processo químico do avinagramento. Perdoe-nos, irmão vinho. E foi servindo, taça por taça, servindo pessoa por pessoa, enquanto sorria, pedindo desculpa ao vinho, porque deveria ser sorvido. E no dia seguinte, quando eu deveria viajar, ele me mostrou o seu jardim com as rosas vermelhas e místicas de São Francisco, com as rosas alvinitentes da irmã Clara, com o pomar maravilhoso, com uma mata estranha entre o jardim e o bosque. E eu perguntei: irmão Bonaventura, por que essa mata entre o jardim e o pomar? Ele sorriu como uma criança e disse: quando eu cheguei aqui e me ofereci para servir, deram-me esta gleba de terra aselvajada, uma mata fechada, para eu fazer um pomar, para eu fazer um jardim. Eu fiz o pomar, eu fiz o jardim. Mas eu disse: irmã mata, perdoe-me por devastar você um pouco, mas eu vou conservar uma parte de você, porque se Deus lhe fez assim, Ele sabe por quê. E eu não vou lhe perturbar totalmente. Eu vou fazer programados um jardim, um pomar, mas Deus lhe fez como mão alguma poderá fazer. As lianas, os musgos,
toda essa natureza que brota das suas entranhas, só Deus. Então, para que as pessoas saibam como era, e para que as pessoas também vejam a obra de Deus, eu deixei a irmã Mata virgem e triunfante para agradecer ao Criador. E quando eu peguei o automóvel que me levava à cidade de Milão para o grande voo para a civilização, eu, um homem que estudou nas melhores universidades do mundo, poliglota, escritor, filósofo, teólogo, com os títulos da vaidade, curvei-me diante de Frei Bonaventura. Eu havia encontrado outra vez, 800 anos depois, São Francisco em Assis, naquele irmão que eu passarei a chamar irmão ternura. Gostaria de sugerir que, ao retornarmos aos nossos lares, levando os conhecimentos que aqui absorvemos, por mais de 20 expositores, as experiências que vivemos na fraternidade, a saúde que poderemos manter perdoando e perdoando-nos, amando e autoamando-nos, curando as velhas mazelas que ressumam do nosso passado espiritual. Gostaria de propor que levemos a irmã ternura para tornar este mundo menos angustiado, menos torpe e menos agressivo do que é. Ternura, diz Leonardo Boff, falta muita ternura na terra. E se Allan Kardec estivesse aqui conosco hoje, ele, por certo, se referiria. Também eu já o disse, quando propus trabalho, solidariedade, tolerância. Ternura é tolerância para as mazelas do nosso próximo. É compreensão para o nível de consciência e de evolução de cada um. Ternura é o primeiro passo do amor para desfrutarmos de saúde integral e abrirmos o elenco de esperanças para o mundo que aguarda Jesus, que já voltou e as criaturas não se deram conta. Muito obrigado. Amigo Jesus, mestre por excelência, normalmente nós te buscamos para pedir. Invariavelmente apresentamo-nos com um rol de exigências e de aflições. E sempre temos pedido pelos que choram, pelos que sofrem, pelos que perderam a direção de si mesmos. Agora, permite-nos, Senhor, pedir, porém, por aqueles que fomentam as lágrimas, pelos homens que são responsáveis pela miséria social, moral e econômica que chibateia o mundo, pelos que estimulam o crime e induzem a juventude despreparada para as grandes viagens da alucinação, pelas drogas químicas, pelo sexo em desvalinho, pelas ambições desorganizadas,
Pedimos-te pelos ases da corrupção, os dominadores arbitrários do poder transitório, os que são responsáveis pelas dores que se abatem sobre a humanidade. Pedimos-te, sim, por eles, nossos irmãos equivocados, que ainda não despertaram para ti. E agradecemos-te as horas felizes que nos concedeste neste labor de reflexões em torno da doutrina que nos legaste através do incomparável Allan Kardec e da equipe de O Consolador. Agradecemos-te as horas de júbilos e de sonhos, de expectativas e de delineamentos de programas. Agradecemos-te a honra da reencarnação no planeta terrestre, que elegeste um dia para conduzires no rumo das estrelas, sob a generosa permissão do Pai. Agradecemos-te, Senhor, a dádiva da fé rutilante e nobre que fulgura em nossa noite interior, e suplicando-te que nunca nos deixes a sós, rogamos, insistimos, que prossigas abençoando-nos e que neste momento encerremos formalmente este encontro inicial do milênio, que se repetirá através dos évos, com o objetivo de instaurar na Terra o primado do espírito imortal em clima de paz. Reina, pois, em nossos corações, amigo de todos nós, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.